Costa está com a palavra. Francisco de Assis, patrono da ecologia. Boa noite a todos presentes no auditório do Monte Alverne. Boa noite às pessoas de casa que assistem pela internet. Está bem aqui o microfone, tá? E hoje o nosso tema, como já foi dito, é Francisco de Assis, patrono da ecologia. Tá? Vamos falar um pouco do Francisco de Assis, e depois desse papel dele como patrono da ecologia. Tá? Francisco de Assis nasceu em 1182, em Assis, e desencarnou em 1226, aos 44 anos, naquela mesma região. Francisco de Assis se destacou por ser uma pessoa da paz, dedicado à igreja, dedicado às pessoas, dedicado aos pobres, e como tal, ele tinha como lema pobreza, castidade e obediência, ou seja, não precisava, ele não queria mandar em ninguém, ele não queria riqueza, e ele era obediente, mas obediente a Deus, a sua função, a sua missão aqui na Terra. E eu quero destacar, assim, porque nós viemos assim, fazendo abordagens religiosas nas mais diversas matizes do cristianismo, catolicismo, espiritismo, evangélico, bom, por aí vai. E aí fala-se assim, as frases, aquele ensinamento de Cristo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus, porque deles é o céu, porque deles é o reino de Deus. É uma das boas aventuranças. E eu queria falar dessa primeira boa-aventurança para caracterizar bem, o que caracteriza bem Francisco de Assis. O que é pobre na linguagem, o termo pobre que é utilizado na nossa linguagem, é aquele que não tem, é aquele que é desprovido, tá certo? Qual é o rico? O rico é o que tem, quanto mais acumular, mais rico, mais tem, mais possui. E nesse caso, o que é ser pobre de espírito aqui na Terra? Para os termos aqui da Terra. Sou forte de espírito, né? É o que tem arrogância, prepotência, extrema ambição, domínio de várias formas, tá certo? Ânsia de poder. Isso é o rico de espírito nos termos aqui da Terra. E Francisco não tinha nada disso. Ele realmente era pobre de espírito nesse conceito terreno. Eu queria começar com isso para ficar bem claro por que Francisco entrou para a história, porque o Francisco não é um Francisco somente da Igreja Católica, ele é uma unanimidade. O Francisco foi quem primeiro trouxe para a gente, pela sua maturidade, como tudo no universo se irmana. E, portanto, tudo vem de Deus. E tudo é colocado para existir tal como existe. Não é assim, não tem aquele destaque. O homem foi colocado aqui para ele acabar com tudo, consumir tudo. Não é essa a lógica. Isso é uma lógica do homem mais um. De todos os importantes elementos de Deus postos aqui no universo. Você tem o seu destaque pela vida que você leva. Mas não é colocado, pessoal, vai lá, pode acabar com tudo. Contanto que você não é essa lógica, como a gente sempre pensou. Tá certo? E Francisco, pela sua figura, como ele se apresentava, certo? É aquela figura doce, pacífica, submissa à vida e a Deus, porque ele sabe que tudo vem de Deus. Então ele submissa à vida, submissa a Deus. Para um padrão humano de hoje e daquela época, muito mais, da Idade Média,
Ele era um fraco, ele era um inepto, ele era um coitado, na linguagem comum, tá certo? A não ser para quem precisava dele, que ele pedia, tá certo? E não é porque ele é pobre de espírito, nos termos que eu expliquei. Ele não tinha essa arrogância, ele não tinha essa prepotência, essa ambição, esse desejo de ter, esse desejo de poder, de possuir, sabe, de ganhar que nós temos aqui. Todo mundo quer ganhar, não tem medo de perder, todo mundo quer ter razão, sabe, todo mundo quer... Eu não queria nada disso, eu queria só servir a vida, e servindo a vida de Deus. Deus é a causa primária de tudo. Servir a Deus. Então, não é fraqueza, não, é subordinação à vida, é maturidade, é percepção, é sensibilidade, sabendo que o irmão lobo, a irmã pedra, a irmã dor, a irmã chuva, o irmão sol, a irmã lua, o irmão tudo, vem de Deus, como ele vem também. Então, não se coloca num plano maior, achando que ele pode usar tudo como bem quiser. Não, é para conviver. E repito, isso é maturidade de alma. Isso não se aprende no dia a dia da escola, nem da educação familiar, que eu também estou consciente disso. Todo mundo é preparado aqui para vencer, para sair na frente, para poder ter um sucesso terreno. E ele traz isso com ele. E ele nasceu numa família rica. O pai dele era um homem de posses, em Assis. Mas está lá com ele, porque a gente se revela de acordo com a substância espiritual que trazemos. Ninguém faz o outro ser diferente. Se eu brigo com alguém que me insulta, é porque aquela valentia está dentro de mim, ele só fez cutucar o botão da valentia e eu me expressei, a minha valentia brotou. Então, Francisco era maduro, mas posto aqui na terra, é como uma ovelha vivendo no meio de lobos. É muito diferente de tudo. E só vai ser explorado, subtraído até não tem mais o que tirar da pessoa. É o que aconteceu com Cristo. Tá? Então, esse é Francisco. E como é que surgiu atribuir a ele esse patrono da ecologia? Primeiro, não surgiu, no primeiro movimento, não foi dentro da igreja, é porque ele se fez assim. Porque o santo, deixa eu fazer um parênteses aqui, os santos na igreja católica, que é quem trouxe o evangelho de Jesus há 2000 anos até os dias de hoje, que depois, quando as mentes foram modificando e tal, foram trazendo novas demandas de aprendizado, e criou-se outras abordagens religiosas de acordo com a mente de cada um, que vai procurar aquilo que lhe aproveita. Tudo vem de Deus. Antigamente não tinha psicólogo. Os santos eram os modelos, os arquétipos. A mãe Maria, tá? A força de São Jorge, a humildade de São Francisco, tá certo? A diligência de Santo Antônio de resolver casamentos, etc. E por aí vai, quer dizer, cada santo foi criado o exemplo de caridade, de irmã Dulce, realização, o exemplo de que não precisa de força física para realizar. Irmã Dulce que menos tinha era força física, magrinha, pequenininha, doente, e realizou uma obra que permanece mesmo quando ela foi embora. Então, tinha essa função. Foi em 1930, na Áustria, num congresso de proteção de animais, que foi atribuindo, foi fora da igreja, a São Francisco. Criou-se o dia 4 de outubro como um Dia Internacional dos Animais. E São Francisco, no dia de São Francisco como o patrono da ecologia. Depois, o Papa, deixa eu ver, eu trouxe essa informação. Numa carta apostólica em 1999, o Papa João Paulo II proclamou Francisco de Assis celeste padroeiro dos cultores da ecologia. Aí sim, aí já tornou-se já trouxe para dentro da igreja essa atribuição a Francisco de Assis. Mas nascido da forma dele ser, porque Francisco fez tudo diferente de todos. Inclusive, como observação, foi quando ele criou o presépio, que ele colocava os animais junto com Jesus ali. O presépio foi criado, os primeiros presépios foram criados por Francisco.
E foi ali que ele incluiu Maria na igreja, porque Maria não era igreja, a nossa sociedade machista, toda a vida foi machista, não tinha Maria, não tinha Nossa Senhora. Maria. E ali ele colocou, porque ele colocou no presépio a mãe, o filho, os animais, então tudo isso ele foi trazendo. E devagar, na sua simplicidade, sem nenhuma arrogância, sem intenção, tá? Sem fazer essa propaganda que se deu os recursos hoje, também não era o papel dele, mudou a visão em muitos aspectos e que permanece até hoje. Bem, com isso, e sim, aí quando foi em 1978, a ONU fez a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Também temos aqui, eu vou pegar só um dos itens dessa declaração dos animais, né? Artigo 11º, o ato que leva à morte animal sem necessidade é biocídio, ou seja, é um crime. E por aqui vai, não cabe aqui ler os artigos dos direitos dos animais, e que em seguida, tempo depois, agora em tempo recente, no Brasil criou-se o código, que realmente é crime, severamente punido. Bom, é para ser, né? Punição algum. O assassinato, o cometimento de abusos físicos, psicológicos, alimentares, o não cuidado de animais realmente é crime aqui no Brasil. E hoje a gente já percebe também, as pessoas que criam animais domésticos já chamam de tutor, né? Já não é mais nem dono e tal, já ganhou outra. Isso vai mudando. E veio nascendo aí na esteira do pensamento de Francisco. Nós temos no Livro dos Espíritos questões que nos mostram de que não tem esse privilégio do homem como se fosse um ser exclusivo de Deus. Tudo é exclusivo, tudo é importante, tudo é filho do mesmo Pai. Tudo, não é só todos, não, como se fôssemos todos, no espécie, tudo. E aí, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade. Na questão número 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Kardec responde: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos. São formações de uma matéria primeira. Então, é uma matéria única que compõe tudo. Agora, se apresenta de acordo com o estágio de cada matéria. Exemplo do que você... A água se apresenta sólida no gelo, líquida na água líquida, a água vaporosa, sabe? Então, é a única matéria. E nós estamos evoluindo, caminhando para Deus. Então, não tem essa exclusividade. E Francisco percebeu isso já naquela época, 1200 e pouco. Aí que está a diferença de Francisco. Eu fiz o quê? Eu me querendo para falar sobre ecologia agora, nos tempos atuais, o que está nos acontecendo, que é um tema que está preocupando a todos, porque nós vemos aqui realmente destruição de grandes extensões de terra, com mineração, de grandes áreas de floresta, com desmatamento, de muitos animais com as queimadas, com caçada, com turismo desordenado. Tá? Então, era para a gente fazer uma reflexão em torno disso, já que essa preocupação, essa sensibilidade, esse entendimento de que algo está errado, e que não é por aí, de uma parcela da população mais que se debruça sobre essas questões, nasceu lá em Francisco. Vem de São Francisco como exemplo dele. Tá? E eu preparei uma espécie de cordel, um cordel mesmo, tá? Então tem um grupo para depois a gente discorrendo, como ele falar o cordel, e a gente refletir um pouco sobre isso, tá? E eu vou precisar ler, porque o cordel é muito longo e eu realmente não gravei a nossa escrita toda. Alô? Eu acho que... Alô? Ah.
E eu fiz uma espécie de assembleia dos animais. Eu ia fazer um manifesto, os animais fazendo um manifesto. Eu fiz o seguinte, vamos lá. Questionei um exemplar homem sobre sua voraz corrida, destruição do planeta, sua ganância desmedida, seu ensejo de dominar, de ter para si conquistar, de desrespeitar a vida. No rastro de sua passagem, vê-se um palco de terror, incêndios devastadores produzem cenas de horror, animais assassinados, cruelmente carbonizados, largados à própria dor. Assim falou a onça pintada, que presidia a convenção. Um dos animais da floresta discutiam a situação. E o que ele me respondeu? É tudo direito meu, não lhe devo satisfação. O javali murmurou, nessa assembleia, o javali murmurou, abatido, descontente, justo homem que se afirma educado, inteligente, o exemplo de virtude, mas prova nas atitudes, ser tirano, inconsequente. Poço de perversidade, um astuto enganador, falando de si é perfeito. Dedicado, benfeitor, idealista, religioso, um ser sensível, bondoso, na prática, um destruidor. O guaxinim, demonstrando inteligência e firmeza, explicou para os presentes o modo da natureza, como organismo perfeito, que por milênios foi feito, com plenitude e beleza. A Terra é o único ser. É unidade coletiva. A partícula unida da outra é que faz mantê-la viva. Apenas a união constrói. Desunião mata, destrói. Traz consequências decisivas. É muito grave a miopia dessa tal civilidade. Classifica o diferente pela sua desigualdade. É equivocada essa crença. No cosmos não há diferença. É uma única realidade. Cada célula existente tem lugar bem definido, tem função bem definida, disposta organicamente, formando e mantendo a vida. São as ações do ser humano que vem provocando dano, abrindo grave ferido. O homem sempre arrogante, com seu utilitarismo, perante a mãe natureza, reivindica o exclusivismo. Considera-se um expoente, tal uma célula doente, que não se adapta ao organismo. Veja como é esquisito. Após muito ter destruído, conquistado o latifúndio, o dito bem-sucedido, será muito prestigiado. Para tudo é convidado e por todos aplaudido. É a quintessência do egoísmo, ele só olha para si. Lá no meio da bicharada, gritou indignado o Coati. Sem ter visão de conjunto, transforma tudo em defunto. Não escapa nem o saci. Nesse momento falou a discreta saracura. Quem destrói a mãe natureza, cava a própria sepultura. Sua cegueira de ambição lhe impede a compreensão e leva o homem à loucura. A sempre doce asa branca tentava se controlar. Nesse momento explodiu, não conseguiu suportar. A situação pede urgência. Pensemos numa providência. Não dá mais para esperar. Eu concordo com vocês. Intercedeu a onça pintada. Busquemos uma estratégia, uma meta aqui traçada. Um alerta para o humano sobre a extensão do seu dano, sua prática deslocada. Paremos nossas bravatas, palavras soltas ao vento, choros e reclamações não acabam o sofrimento. O que por aqui for dito, coloquemos por escrito em forma de documento. Assim a nossa assembleia produzirá consequências. Enfatizou a onça pintada. Vamos tocar as consciências, apontar formas de vida mais sábias a ser vividas com as nossas evidências. O humano foi quem gerou essa tragédia abissal. Pensou que vitimaria somente o reino animal. Descobriu-se enganando, agora que está pagando o preço do próprio mal. Exijamos ser banidos, queimados,
mineração, o turismo desordenado, a pecuária de extensão, a captura de animais e as extrações florestais, vetores da destruição. Atividades antrópicas feriram a natureza. É enorme a população, diz o homem em sua defesa. Quem cobriu seu mal, mas o holocausto animal resultou da sua vileza. Tapando o sol com peneira, esboça astúcia e retórica. Palavras doces não apagam sua perversidade histórica. É balela, enganação, defender a destruição com argumentação teórica. Preservar a natureza é atitude inteligente. Quem cultivar doença hoje, colherá a morte na frente. Ao que jamais esqueço, pagará altíssimo preço quem ficar indiferente. Todos somos responsáveis por combater, delatar. Toda questão é coletiva, omitir-se é concordar. Conclama vocês, irmãos, coragem, demos as mãos e juntos vamos lutar. Agora eu quero pedir nesse nosso encerramento, com nossos punhos cerrados, façamos o juramento. Nossa luta continua, quer no campo, quer na rua, a todo e qualquer momento. Então, esse aqui foi o cordel que eu escrevi sobre essa questão que ocorre atualmente, mais especificamente com os animais, tá? que era a grande preocupação de Francisco de Assis. Então, vamos lá. Nos dias de hoje, realmente, é doloroso se ver as queimadas em grandes extensões, realmente. É doloroso quando mostra aquelas imagens do garimpo, destruindo as áreas, poluindo os rios, adoecendo as pessoas que vivem naquela região. Assim, realmente é doloroso. É uma preocupação de todo mundo. Ou pelo menos de todo mundo que não está com essa ambição de ganhar dinheiro lá. Tá? Vamos aqui agora nos debruçar sobre algumas dessas estrofes, desse nosso poema, desse nosso cordel. Vamos dizer assim. A terra é o único ser, a unidade coletiva. Gente, é um único ser. Tudo que está aqui, não é a terra, só a terra, não. A terra, animais, a gente, a água, é o único ser, a unidade coletiva. Tá? Vamos pegar a noção de unidade coletiva. Veja como é que as coisas ocorrem. Um átomo, que já é do conhecimento, se não nas suas estruturas mais íntimas, como ciência, como conhecer mesmo, mas pelo menos nós sabemos o que é átomo, né? Mesmo quem não estudou nessa área, que é o meu caso. O átomo é composto de diversas partículas, que também são compostas de subpartículas, até um infinito, infinitamente menor, que vai se somando e formando as estruturas físicas. E vai se somando. Aí vamos pegar um exemplo de um corpo. E aí vai formando os tecidos, etc, e vai até chega um órgão, que se soma aos outros órgãos também e forma um organismo. E aquele organismo, junto com os outros organismos, forma uma humanidade, sabe? Assim também se aplica a árvore, se aplica a pedra, se aplica a tudo. Sabe? É uma lógica só. Só que no estágio atual, o homem aqui na Terra é o que está com a consciência, perdendo a consciência do eu sou. Mas isso não põe o homem diferente dos outros elementos. É isso que São Francisco viu. Eu sou, mas eu sou o quê? Aí está buscando aprender em ambientes como esse, na escola, no dia a dia, na família, e vai exercitando para ver se a gente vai amadurecendo uma compreensão dos reais motivos da vida. O que eu estou fazendo aqui? Por que existo? Por que sofro? Por que eu estou aqui? A diferença é essa, mas tudo aqui é extremamente necessário e importante. E foi desenvolvido ao longo de milhões de anos de forma a ter equilíbrio. Um equilibra o outro, um alimenta o outro, um provê o outro, um abriga o outro, um protege o outro.
E está vindo assim. Então não há essa da pessoa, do homem se achar assim, pronto, isso aqui é um lugar para eu explorar, estragar. É engano. Vai pagar o preço. Estamos pagando um preço muito alto por essa falta de entendimento. As comunidades indígenas vivem o seu equilíbrio. Mas não tem televisão. Quem disse que tem televisão? Hoje já tem, né? Quem disse que tem que ter televisão? Quem disse que tem que ter geladeira? Eles matam para comer, eles colhem para comer e permanecem em equilíbrio todo o ecossistema. A gente não. Vai, sabe, nessa ânsia de consumo, nessa ânsia de levar adiante, nessa ânsia de comodidade, e vai destruindo nesse egoísmo. Porque quando Cristo falou para a gente amar o próximo a nós mesmos, não é o próximo humano só não, é amar a tudo. É amar a obra de Deus. É amar tudo que Deus colocou aqui, para a gente viver todo o cenário e todas as situações que Ele colocou para a gente viver. E a gente não. Monetarizou tudo. Nós estamos passando agora por um processo político, de disputa, de querer ganhar, seja quem for. Não nos cabe falar de partido, não é o caso aqui, não aqui. Mas veja, que ânsia de destruir, que ânsia de ganhar, que ânsia de falar mal do outro com o outro, do outro com um, todo mundo de maior ou menor grau, não estou aqui, sabe? Falando de alguém, sabe? Ninguém tem uma consciência, e inclusive, quem não é candidato, que ele toma uma boa parcela, entra nessa psicologia da destruição, da reprovação, sabe? De denegrir, de falar de ódio. E a gente vai destruindo as reputações, destruindo as oportunidades, e destruindo a oportunidade, muitas vezes, eventualmente, de até pessoas mais preparadas estarem lá, porque não vão entrar nem porque estão cuidando da própria vida. Até as famílias brigam, né? Até as famílias brigam entre si, sabe? Porque ainda é da nossa natureza, ainda está nessa. Mas não aparece, sabe? E a gente fica pontuando, fulano está errado, fulano está certo, tendo razão, e tomando partido, deu uma confusão, gente. Tá? A gente ainda é muito verde nisso, e está destruindo tudo. As pessoas, as famílias, as relações, tá certo? A gente ocupa muito a mente da gente com esse processo, com essa agonia de ganhar do outro. Então, dizendo assim, a terra é um único ser. A gente que quer tomar cada vez mais para a gente, certo? A gente fala em fé, mas aí se for para o dia a dia, a fé no dinheiro, a fé no poder, a fé no poder econômico, no poder político, no poder da força física, no poder, essa fé é mesmo que Francisco tinha, né? De levar a vida com serenidade, amor, não tem ainda. E aí eu vou voltar para o ponto que eu puxei, o ponto político. Por quê? Porque a gente não se prepara, nem na família, nem na escola, e nem temos ainda maturidade na média. Por favor, alguns têm maturidade espiritual e psicológica para vivermos com essa serenidade, com essa confiança. E isso é que é fé. Você ter fé em Deus. Assim, eu me entrego nessa obra, como Francisco se entregou. Eu me entrego à obra de Deus. Né? E aí a pessoa, porque as andorinhas andavam com ele, porque o lobo era amigo de Francisco. Claro, a atmosfera dele não era uma atmosfera de agressão, destruição, de tomar para si. Não é percebido, é sentido. Da mesma forma que a gente chega próximo às pessoas e a gente sente a atmosfera dela. Se é uma pessoa de boa vontade, de má vontade, agressiva, depressiva, triste, a gente sente a atmosfera mesmo sem a pessoa falar, e a gente se relaciona com a pessoa, mesmo inconscientemente, nessa perspectiva. Então, nós não estamos maduros, nós não estamos preparando a sociedade para ser diferente desse quadro que está aí. E aí a gente está pagando preço. Seja quem for, não estou falando que foi eleito para lá, para cá, para lá, não paga o preço de um jeito, não paga de outro, e a gente vai pagando o preço. Porque nós somos as células que compomos esse organismo chamado Brasil e chamado Terra.
E ele vai agir numa espécie de síntese da célula que somos. Porque nós não somos células pacíficas, cuidadoras, células ecológicas. Nós não somos células ecológicas. Nós cometemos o que ele chama de biocídio. Assassinamos a vida, o ânimo, assassinamos as oportunidades. Vivemos congestionados de sentimentos menores, de competição ou de medo, ou de culpa. E foi isso que Francisco teve, de leveza, de amor, de saber assim que até a dor era irmã dor. E a gente vive contrariado com qualquer coisa. Então é algo para se pensar, não só para os animais, mas para o animal humano também, que pertence a esse mesmo ambiente que está sendo destruído. A primeira vítima é um animal que perdeu lá o habitat dele e até foi queimado junto com aquelas árvores que foram queimadas. A primeira vítima. Mas nós vamos juntos. Que agonia. Nós vamos juntos, todos nós. É algo para se pensar. Então, o que parecia inepto, fraco, sem força, sonhador, que não sabia o que fazer, não era prático na vida, não tinha missão de poder, foi esse homem que deixou o exemplo, que nos acompanha até hoje. Olha, quem na verdade santifica Francisco, Dulce, na Bahia, Antônio, São Jorge, não é necessariamente a igreja que deu um título, a igreja reconhece aquilo, mas quem leva adiante é o povo que viu naquela pessoa, que viu naquele espírito, que viu naquele homem, aquela santidade que morreu, o exemplo que Jesus quis deixar, pelo menos uma parcela do exemplo que Jesus quis deixar, e o acompanha, e o segue, e faz oração. Se o povo não validar, é igual um candidato, se candidato não é eleito, fica lá, esquecido, não tem nenhum problema, com todo o mérito que aquele que também não é lembrado como Francisco, ou como Jorge, ou outros santos, ou como a mãe, né, a nossa mãe maior, tá certo? Tem todo o mérito da vida que levou, espiritualmente, por aquilo também. Mas o legado só vai adiante se estiver também presente na psique do povo. Se o povo compreender aquilo como importante, ainda que não consiga viver, botar como o ideal, porque o ideal é algo que está lá adiante. E a nossa psicologia ainda não consegue seguir com ele. O ideal está lá adiante. É ideal viver assim, tá? Aí eu vou me pôr a caminho de viver assim quando eu reunir atributos de alma que me permitam viver assim. Mas eu não posso parar. Eu não posso deixar de olhar. Eu não posso deixar de refletir. Eu não posso deixar de pensar. Para além de reclamar, é olhar para a gente também. E reclamar também para reprovar, para não aceitar esses aspectos. Então, a Terra é uma unidade coletiva. Não tem assim, certo? Um único. Não tem lá fora. Não tem onde jogar lixo. Não tem fora do universo. Só existe um universo. Pode até botar longe da gente, do meu olhar, não tem onde jogar lixo. Não tem onde colocar coisas indesejáveis. Aí vem um outro estrofe que eu selecionei aqui. Cada célula existente tem função bem definida, é aquilo que eu falei. Disposta organicamente, formando e mantendo a vida. Vamos ver o que ele diz. Olha, quando Cristo falou, há 2000 anos, que a gente ainda está tentando conversar para ver se entende, quanto mais ver assim, amar ao próximo a si mesmo, é porque o nosso futuro que Cristo aponta para a gente é uma vida orgânica. Que nós somos células desse organismo chamado humanidade, cada um vai fazendo sua parte. Isso é que é uma vida orgânica. Onde o organismo, onde as células se unem em função do todo. Aí se eu sou uma célula de um organismo e eu estou em função do todo, o todo estando bem, eu estou bem. O Ricardo sabe que uma célula, quando ela se modifica, né? Vira
Vira um câncer, né? Vira algo diferente, ela começa a funcionar diferente. Vamos supor, nos termos de Ubaldi, assim, em vez de começar a girar a sua energia no sentido, num sentido, gira no outro, fica diferente, já começa a formar outras diferentes e ali vira câncer, doença, a mesma coisa. Então, nós ainda somos células doentes. Nós não conseguimos, nesses milênios que estamos aqui na Terra, nesse ensinamento que vieram, que Deus sempre mandou alguém para aqui para dar um toquezinho de ensinamento para a gente, formar esse organismo. Está cada um cuidando de si. Não tem célula que se junta. Mesmo na família. Mesmo na família. Quer dizer assim, eu sou altruísta. Na verdade, eu dilato meu organismo, meu egoísmo, eu dilato meu egoísmo, alcanço os meus ali, olha. Isso é altruísmo? Isso é dilatação de egoísmo. São os meus, sou eu de qualquer jeito. Tá certo? Então, já é alguma coisa. Já é alguma coisa, tá? Não vamos ficar mais, mas não vamos achar assim, já sou. Não somos. Ninguém aqui é. Não somos. Mas já é um exercício. Só em cuidar dos nossos, no nosso estágio aqui na Terra. E aí também eu quero fazer a diferença entre cuidar e amar. É cuidar, que é suprir, colaborar, estar próximo, e sentir amor, aprovar, ter prazer em estar junto, ter gosto de conviver, levar uma harmonia, e não esse conjunto de atritos que muitas vezes a gente vivencia por aí. Tá certo? Então, a cada célula existente tem função bem definida, disposta organicamente, formando e mantendo a vida. São as ações do ser humano que vem provocando dano, que vem desequilibrando atrito grave, feridas. São verdadeiras chagas, feridas na Terra. Se você olhar a Terra como um corpo, como um organismo, são feridas, as imagens são marcantes, são horríveis. Mas precisa expandir o agronegócio para poder dar alimento, que alimenta a humanidade. Quando vamos, tá? Ninguém é demônio, nem é santo de tudo, em nenhuma atividade. Eu não falei do agro, mas em nenhuma atividade. É realmente importante. Mas tem muita coisa para se cultivar, tem muita terra. Hoje, com a tecnologia, as terras que não eram cultivadas. Mas a ambição vai para além, não é? O homem sempre arrogante com seu utilitarismo. A gente, no nosso egoísmo, quer saber para que serve. Até a religião. Eu vou naquela igreja, naquele centro espírita, naquele local, que aquilo é forte. Eu sou que fulano teve lá, fez oração, sarou de uma perna, um menino nasceu, outro não sei o quê, mas, sabe? Ainda somos atraídos por questões dessa ordem, de interesse, de resolver nossas questões. Ainda não é uma consciência, mas vamos olhando para a gente mesmo, fazendo uma autocrítica, para que a gente vá avançando e mudando pouco a pouco. Como eu digo sempre assim, mudar as nossas bases de mensuração da vida. Tudo aqui é a serviço, tudo aqui está posto para alcançar aprendizados espirituais. Então, enquanto eu estiver querendo resolver minha vida material, que também é importante, é uma questão de como inteligentemente eu vivo, também é importante, é lindo, importante, mas só, unicamente assim, dedicado a esse aspecto, a gente não avança muito não. Pode até enriquecer economicamente, mas pode até dar tudo, mas vai voltar para o meu ponto. Aqui para aprender na escola de Deus. Porque é tudo muito inteligente. A gente pode enganar até a gente mesmo, mas não engana a natureza divina, porque vai saber o que a gente já sabe. Aprendeu ou não. E aí vem outra questão, a reflexão. E diante disso, realmente, o homem, olha, por mais que a gente reprove, o homem é muito esquisito. É mesmo esquisito. Após muito ter destruído, conquistado lá de fundo, o dito bem-sucedido, será muito prestigiado, para tudo é convidado
todos aplaudindo. Olha, vamos fazer um paralelo com o reino animal, um animal ainda irracional. A gente vê muito no reino animal que disputa o poder do alfa, do chefe, do líder, pela força. O vencedor é que manda. O vencedor é que manda. Só que por meios ainda, naquele estágio, por meios físicos. O vencedor por meios físicos. É que vai ter o direito de reproduzir, é que vai ser o temido, o respeitado, é que vai liderar. Os nossos métodos se utilizaram. Então, é o vencedor econômico, o vencedor político, o vencedor do poder. Um ou outro ainda por meio físico, ainda por um período, ainda tem. Então, o homem que vai lá, você sabe que ele fez um bocado de loucura, desatinos, destruiu, prejudicou, sabe? Mas aparece depois bem sucedido, no sentido econômico, tá certo? De posses, de poder, de tudo. É admirado. Fica até bonito, arranja muita namorada, é invejado pelos homens, muitos seguidores, fica ali, sabe? Porque é um vencedor. Se ele fizer um negócio desse e perder, ele vai passar longe, de cabeça baixa, porque ele sente vergonha, igual no reino animal. E esse vencedor, que transforma tudo em dinheiro ou em poder, é o admirado, é o exemplo a ser seguido. É o avesso de São Francisco. Ele é seguido e admirado. Então a nossa psicologia ainda está longe da psicologia do nosso amigo lá da Hungria, de Francisco. Ainda tem muito a aprender com ele. Por isso que o Teco Francisco permanece até hoje e vai continuar permanecendo até que a gente aprenda, porque é a grande lição. Amar a tudo, amar a todos. Sem querer, sem poder. Pobreza castigada e obediência. Não quero mandar ninguém. Não quero ser rico. Tá? E é rico de alma, de recursos de alma. E nada falta. Tá? Mas a gente ainda não tem esse preparo. Então, é olhar para esses exemplos e tentar seguir na medida do possível. Seguir exatamente igual, não consegue, né? Não consegue. Mas tentar, pelo menos, levar adiante essa gente, não querer converter tudo em dinheiro e em poder, que é a fé que ainda conta muito. Até mesmo as religiões em alguns aspectos, pelo que a gente pode perceber, nós não estamos lá, mas pelo menos é a leitura que a gente faz, sem querer julgar, ainda atrai as pessoas por esse motivo. Vai resolver seu problema econômico, aqui você vai juntar todo mundo, todos nós juntos podemos fazer isso, então nós vamos estar no poder, ou a gente vai eleger uma pessoa junto, ou sei lá, não sei, não estou querendo demonizar, eleger, não eleger, ter ou não ter, não é isso, nós estamos falando, essa psicologia, o eu primeiro que eu estou falando, tá? O resto faz parte da lógica da vida, só que a gente entra nessa lógica com a psicologia ainda muito perversa, egoísta, de destruir o outro para eu ganhar. Até um negócio que você não vê nenhum um ganho tangível. Numa eleição, alguém ganha lá, ganha um salário por um período, ganha poder, ganha prestígio, ganha não sei o que, ganha tangível. E você já viu gente se matando por causa de jogo de futebol, que não tem tangibilidade, é só porque aquilo é uma oportunidade de fazer brotar da alma a animalidade que ele traz. Fazer brotar a animalidade que ele traz. Assim, brota de forma severa, tá certo? E a coisa é séria. Sua perde a capacidade de pensar, congestiona a mente e faz loucuras inimagináveis. O futebol faz isso? Não. Aquele evento só é uma oportunidade de despertar
O monstro que ainda vive em mim, o monstro vem dos outros. Não faz isso com ninguém. Não faz isso. Só está lá por causa disso. Porque desperta o monstro, o agressor, tá? O vencedor. Vencedor de quê, gente? Vencedor de quê? O que a gente tem que vencer é a gente mesmo, nossos pontos fracos, observar o que a gente veio fazer aqui, tá? E cada irmão que está diante da gente, a gente está conversando aqui agora com o Sérgio, o Ricardo, é um espelho. É um espelho. Quando ele, da forma que ele me trata, como eu reajo, é meu espelho. Ele está mostrando ao que você é ainda. Eu xinguei você, olha o grosseiro que você ainda é. Tá? Olha o avarento que você ainda é. Olha o que tem dificuldade de desapego que você ainda é. Tá? Isso é um espelho. É um espelho. Tá? E aqui nós vamos mais. O humano foi quem gerou essa tragédia abissal. Pensou que vitimaria somente o reino animal. Descobriu se enganando. Agora que está pagando o preço do próprio mal. A destruição. Pelo menos é o que a ciência, a imprensa nos fala. Já está causando falta de água em muitos espaços no planeta Terra. É que a gente vê notícias mais habitualmente de algumas regiões da Europa, dos Estados Unidos, mas o mundo não se resume a esses lugares não. Tá? Nós temos lugares, pessoas passando sede, importando água. Tá? Por quê? Porque destruiu tudo, queimou tudo, elevou a temperatura do planeta. Os governantes se reúnem fazem acordos para baixar os níveis de emissão de gases que estão causando essa dificuldade. Todo mundo assina, todo mundo promete, todo mundo planeja, mas nada acontece porque nós ainda somos assim. Espera que o outro faça a parte dele, eu não vou fazer a minha, eu vou ter ganho com isso, e a coisa só piora. E é uma tragédia anunciada, criada pelo próprio homem, que o próprio homem poderia resolver, poderia atenuar, e não atenua. E isso não é discurso de moralismo, não. Nós estamos efetivamente falando de vida aqui no planeta. Toca fogo na própria casa. Tá? Isso é de uma bestialidade impressionante. Mas se for todo mundo viver como Francisco, com doçura, irmanados com todo, com tudo. Tá? Não é sair destruindo. Sim, e que agora está pagando o preço do próprio mal. Aí tem as atividades que a gente elegou também, né? Exijando ser banidos, queimadas, mineração, turismo desordenado, pecuária de extensão, captura de animais, as extrações florestais, vetores da destruição. Gente, olha, existem grandes extensões de terra plantada, existem reservatórios de água que produzem energia e também distribuem água, que trazem sua destruição, que se for bem estudado, os impactos ambientais e da vida das pessoas podem ser perfeitamente atenuados. Também os animais podem ser bem trabalhados, mudados ali, etc. Mas, gente, olha, prospecção de ouro. Para que serve ouro? Para vaidade apenas, não alimenta, só alimenta uma alma nesse sentido, certo? De ostentação, de ambição. Como ele é muito raro, então tem um valor econômico alto. Prospecção disso que só está destruindo, para alimentar o quê? A não ser o egoísmo, a ambição e a maldade de poucos. Para nada, não serve. Não é uma coisa que vai trazer um benefício, só vai trazer malefício. Tá? E os ganhos econômicos para poucos. Matança de animais. Gente que se diverte matando animal, como lazer. Eu vou sair para matar.
para matar um leão, para matar, sei lá, uma onça, matar uma... loucura! Que coração é esse que se compraz com isso como se fosse uma atividade de prazer, um lazer da pessoa sair e atirar e matar? Sabe? Quer dizer, veja só, nós estamos falando aqui só para ter uma noção da gente olhar para a gente e ver a animalidade que a gente carrega dentro da gente, que está muito longe de desaparecer. Olhe lá, a gente ainda está tentando perder a animalidade, ninguém está aqui para ganhar a santidade, está todo mundo sonhando em ganhar a santidade, ou quase todo mundo. Mas não, a gente vai ter que primeiro perder a animalidade, vai demorar muito. Particularmente a doutrina espírita e mais uma ou outras abordagens espiritualistas falam de um novo mundo, que virá realmente quando a gente mudar, a gente vai mudar. Mas não é assim não, o mundo amanheceu diferente, nós amanhecemos diferente. Quem vai mudar é a gente, o coração de cada um, a atitude de cada um, a visão de cada um diante da vida. O mundo não vai mudar, é a gente que vai mudar. Então a gente mudando, o mundo muda. E vai mudar. Mas a gente vai dar trabalho, não vai ser assim de uma hora para outra. A gente vai dar trabalho. Agora que vai, né? Que não, o plano, o projeto de Cristo não vai ficar para trás só porque alguns não querem. Fica bagunçando na sala de aula. Ele pega e bota em outra escola. Bota em outro, bota para estudar em outro canto. Não vai ficar por aqui. Eu vou repetir mais o que eu falei. Então, essa coisa de parecer Francisco um fraco, para esse mundo para esse mundo de luta, de competição, de querer ganhar, de querer ter razão, de querer ter boa fama, de querer elogio, de querer levar vantagem, que aí não é só um ganhar pelos próprios atributos, é levar vantagem em relação ao outro, de eu querer de qualquer forma ter, independente dos métodos, ter tudo de melhor do que o outro. A questão não é ter ou não ter. A questão é como eu faço para conseguir. Que atitudes eu adoto, que sentimentos eu empreendo para a formação daquele patrimônio. Que uso eu faço desse patrimônio. Não dá, isso tudo é material, não tem nenhum problema. Se não houvesse essas pessoas com grandes recursos econômicos, não teríamos a cidade sendo construída, prédios para a gente habitar, estrada, sei lá, não teria nada disso, as grandes fábricas para entregar e suprir a cidade. A questão é como a gente sente. Ambição desenfreada, destruição a qualquer forma, querer subtrair do outro, passar por cima, não ter medida. O restante não, não é questão de alma. Alma é espírito, alma são sentimentos que eu habito, que eu trago comigo nesses eventos. Mas material é material. É como me relaciono com esse material. Não tem problema nenhum de ter as coisas. É como eu faço. É o que uso, eu faço disso aí. Tá? O que minha alma pretende nessa conquista? Como me comporto diante do mundo? Olha, eu acho que se a gente quiser mudar a história, e está difícil porque nós temos um padrão médio de abordagem nas escolas, um padrão médio de educação também familiar, uma coisa que muda pouco, mas sempre voltado para se dar bem, para ganhar, para ter um melhor emprego, para ter um melhor isso, um melhor aquilo, ter sucesso, que é importante, mas é só isso. Se a gente não tiver uma educação de alma mesmo, não é uma educação de alma, não é uma educação religiosa só. A educação passa pela religiosa, mas trabalhar a postura diante da vida. Mostrar para o filho que não é ganhando de qualquer jeito que você vai ter sucesso. Mostrar para as gerações, para a escola, como é importante ser pacífico. Estar bem com os outros, consigo mesmo e com a vida. Se a gente não passar por aí, a gente vai dificultando as encarnações, vão sendo pouco aproveitadas. E a gente vem e volta com pouca mudança.
E aí o mundo continua a mesma coisa. E a gente vai reclamar do mundo que continua a mesma coisa, porque nós continuamos os mesmos. Então, esperemos no Francisco. Não é no Francisco que andava descalço, que andava somente com uma roupa do corpo e comia o que davam. Não é necessariamente. Esse ali é o exemplo extremo de desprendimento, tá? De desapego e de confiança em Deus de que ele ia encontrar o pão lá adiante, mesmo porque ele não permitia que recebesse 2 pães para levar um para comer depois. Ele sabia que ia acontecer. Tá? Que ele confia na vida. Então, isso é fé. É entrega. Por enquanto, a gente está tentando aprender. Mas esse momento de reflexão que a gente trouxe essas palavras para ver se a gente acende esse interesse em aprender. Pouco a pouco. Não se preocupa. Não vamos nos preocupar. A gente só vai aprender de acordo com a nossa capacidade de aprendizagem, entendimento e vivência. Ninguém vai se tornar de uma hora para outra. Não tem santidade instantânea. Mas que abriguemos nos nossos corações esse desejo ardente de mudança nessa direção. De tornarmos uma sociedade mais pacífica. De tornarmos uma sociedade onde realmente sejamos irmãos uns dos outros, pelo menos se ainda não consigamos ser irmãos do todo, como era Francisco, da irmã Lua, da irmã Pedra, do irmão Lobo, da irmã Durinha, do irmão. Bem, fica aqui essa reflexão para a gente. Boa noite a todos.